Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Observatório Cultural da TV Assembleia. Hoje temos o prazer de conhecer mais um artista da terrinha. Ela é cantora, compositora, experimentou várias artes e escolheu a música como a sua linguagem. Hoje a gente conversa com Maria, que nasceu para os palcos e, para nossa sorte, é paraibana. Maria, seja muito bem-vinda ao Observatório Cultural. Muito obrigada, Carol. É muito bom estar aqui mais uma vez e ter esse espaço para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço. Isso é muito importante para a gente. Que coisa boa ter você aqui, viu? Maria, para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Como foi que você começou na música? Eu acho que eu comecei na música quando eu comecei nos palcos, que foi com 2 anos de idade, dançando. Sempre gostei de palco, de arte. E aí passei por outras linguagens, fui para dança, pintura, até que cheguei no teclado. Então, aos 8 anos, eu comecei a estudar teclado, depois passei para o piano. E aí, com 18 anos, eu tomei coragem de buscar uma aula de canto. E aí, nunca mais saí. Desde então, sigo aí nas cantorias. Para nossa sorte. Em se tratando de Paraíba, né, trazendo aqui para o nosso contexto, para a gente regionalizar um pouquinho, a Paraíba tem muitas referências musicais. Como é que isso se aplica na sua música? Como é que você traz isso nas suas obras? Eu trago isso desde que eu comecei na cena paraibana. Quando eu comecei, eu já comecei cantando compositores e compositoras da Paraíba, porque eu conheci esses artistas e essas artistas na universidade, quando eu era estudante de canto popular na UFPB. E aí foi um caminho contínuo, fluido, porque eu comecei a me identificar com essas canções, com os artistas, fui muito abraçada pela cena. Isso foi primordial para que eu tivesse mais fôlego para continuar e para fazer minha carreira. Então eu acho que essas canções, esses artistas estão em tudo que eu faço, desde os ritmos ao teor das canções que eu componho, a musicalidade, conhecer o Jaguaribe Carne, o movimento, né, do Music Club. Então tudo isso vem me acompanhando desde que eu comecei a pesquisar sobre isso. Que coisa linda! Já que a gente falou, né, de Paraíba já, para nossa sorte também a gente tem muitas mulheres que são referência, né, na nossa música. A gente tem Zabé, a gente tem Gláucia, a gente tem Kátia, e quem ouve a sua música percebe assim o poder, né, da força feminina que você traz. E você falou de referências, né? Essas mulheres que eu citei, ou outras mulheres também da música paraibana, elas também estão na sua música? Com toda certeza. Fui abraçada por elas e não posso deixar de mencioná-las. A primeira artista que me abraçou assim foi Meire Lima, que é uma cantora fenomenal. Ela abriu as portas do espaço que ela tinha, Coletivo Multiverso, e foi lá que eu fiz o primeiro show da minha vida. Ela não me conhecia, ela olhou para mim e disse: "Você vai fazer um show aqui". E aí a gente começou a montar. Eu sempre trabalhei com outras mulheres, é uma coisa que não abro mão e que eu faço questão porque quero ter as minhas perto de mim. E muitas pessoas me ajudaram nesse começo. Então, Meire Lima, Gláucia Lima, Natália Bellar, Sandra Belê, são referências porque, além de serem excelentes artistas, foram artistas que me ajudaram nesse começo, quando a gente ainda está entendendo o que é o palco. Manu Lima também foi uma pessoa que me ajudou muito e fez parte da minha história enquanto cantora. São nomes muito fortes, né? Dá uma coisinha, dá um orgulho, né? Eu sinto isso, eu sinto muito isso. E aí, falando, né, da sua música, elas sempre trazem mensagens muito marcantes, assim, de autocuidado e de força feminina. De onde vem esse processo criativo que traz isso tão forte? Eu acho que vem da minha criação, né? Eu fui criada por uma mulher independente, muito forte. Ela escolheu me adotar sozinha em 1993, numa época que ainda tinha bastante preconceito, né? Se hoje ainda tem, naquela época tinha mais. E eu fui criada por mulheres. Minha tia, minha outra, eu digo que a minha segunda mãe ajudou a criar
todos os filhos, meus irmãos. Então eu acho que estar em contato com essas mulheres que mostram pra gente que a gente pode ser independente, que vale a pena a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, eu acho que isso foi o começo de tudo. E segue sendo, né? Mãe é minha direção, assim, é meu norte. E eu aprendo muito com ela, assim, ela me encoraja em tudo que eu desejo fazer. Então eu acho que entender a importância das mulheres no mundo, o que é que elas fazem, o que é que elas desempenham, vendo minha mãe trabalhar manhã, tarde e noite para criar a gente, isso acende uma chama dentro da gente, né? De querer colocar isso nas canções, faz parte da minha vivência. Então não teria como não falar. Você falando agora, eu lembrei da sua música Casa, Cabeça, Coração. E vou trazer uma pergunta que não estava nem aqui, viu, no meu roteiro. Mas quando você falou disso, eu sempre percebi essa música como uma música muito, muito íntima, sabe? E de um processo muito íntimo também. Só que quando você traz isso, né, mostra um outro lado da composição. Isso é o massa da música, né? Sim. Como ela tem diferentes visões, assim, a partir de quem a ouve. E como faz todo sentido quando você fala sobre isso, né? Porque a música é justamente sobre essa construção do seu ser e tudo. E obviamente, parte dessa sua vivência, dessa sua história. Sim. Inclusive, se você quiser falar sobre a música, fica à vontade. Essa foi a primeira música composta para o álbum Luminosa. Não fazia parte ainda, porque Luminosa ainda estava se desenhando, mas Casa, Cabeça e Coração foi feita na pandemia, começo da pandemia, uma parceria minha com a bailarina Joyce Barbosa, uma artista incrível. E meus processos de composição são bem diferentes, assim, as canções vão nascendo e eu lembro que eu estava em casa. E aí a melodia foi surgindo, junto com a letra. E aí eu fui pro piano e é uma música de um acorde só. A melodia, ela vai passeando, dançando por esse acorde, né? E foi muito gostoso, porque foi ali que eu entendi que eu era compositora também. Então essa coisa, né, de que onde é que está a casa da gente? É a própria casa? No momento que a gente não podia sair de casa, né? E a gente angustiada por não poder sair, por não poder encontrar os nossos. Então, acho que a pandemia também veio para mostrar que a casa da gente é a gente, mas também é esse contato com as pessoas que a gente ama, sabe? Acho que isso é casa, é lar. Foi nesse contexto. Muito lindo, de verdade. E aí queria, a partir do gancho, né, que você falou do Luminosa, nesse mês de março você lança o seu primeiro disco, né? Sim. Como é que você pode contar pra gente, assim, sobre esse projeto? O Luminosa é o sonho da vida inteira. Inteira, assim. Quem é artista sabe que a gente nunca para de se dedicar. Uma coisa que vem com a gente mesmo, porque não tem ninguém que faz arte lá em casa. Então é uma coisa que veio da minha necessidade de me expressar. E aí eu acredito que o Luminosa vem sendo construído ao longo da minha vida, porque ele é muito íntimo, é um álbum muito pessoal. Eu acho que como a maioria dos álbuns, né, das composições. E o Luminosa, acho que começou a nascer quando aos 8 anos eu disse que eu ia ser cantora. Do nada, vou ser cantora. Pronto, eu tinha essa certeza na vida. E aí, aos 22 é que eu entrei na universidade, 22, 23, continuei me dedicando e sempre com essa vontade, né, de lançar um álbum, de fazer as minhas canções, mas sem muita coragem de compor. Então, Casa, Cabeça e Coração abriu as portas para as composições. E depois, em 2024, eu fiz um show no Viva Usina. Foi um show que abriu as portas, de fato, assim, eu digo que abriu as portas do infinito. Isso tem outra música, do Luminosa. Porque foi ali, naquele palco, com incentivo cultural, né, recebendo pelo que eu estava fazendo, e não mais nessa luta de arrecadar a bilheteria sem saber como eu ia pagar as pessoas que estavam trabalhando comigo. Que eu olhei assim, eu fiz, caramba, é possível, vou viver disso. E aí, ter essa certeza foi que deu
o gancho para eu ter coragem de fazer o Luminosa. Então, o Luminosa sou eu. Os meus sonhos, o que eu acredito na vida, é isso. Deixa eu só resgatar um pouquinho da tua fala. Você falou, né, do processo da universidade, que entrou na universidade e tudo. E nesse meio tempo também teve as experiências, né, de tocar em outros ambientes e tal. Como você acha que o processo acadêmico e o processo das vivências mesmo influenciou na sua carreira, assim? Eu tenho alguns artistas daqui que falam assim, a universidade ensina, mas o bar é a graxinha, né, que faltava, aquela coisa assim. E é a coisa da experiência, né, de formar ali essa vivência mesmo, assim. Como foi esse processo para você aplicar ou não aplicar, ou viver outras coisas e levar isso para a universidade ou vice-versa? Eu acho que a universidade foi uma grande oportunidade para eu começar a construir a Maria cantora e a me apropriar disso, porque até dia desses eu ficava meio assim, sou cantora, aí ficava na dúvida. Mas foi na universidade que eu fiz o meu primeiro pocket show. A gente tem uma sala lindíssima lá, Radegundes. Tive professores que incentivavam o palco, que a gente estivesse em constante prática. Então eu acho que a universidade, de fato, foi uma grande escola para mim. E tudo que eu aprendi lá, eu trago para o palco e vice-versa. Então realmente foi um diálogo constante. Agora a gente vai chamar um intervalo e vocês ficam um pouquinho com as imagens de Maria sobre a história dela, a trajetória dela. Vira dois tão de repente.